Como constaria, eu me chamo Bruno, trabalho na empresa Berliner Luft. Não, a é que ideia eu fiz dessa apresentação e aí é fazer uma análise comparativa de um equipamento, de uma unidade de tratamento de ar de alta performance versus uma unidade de tratamento de ar standard de mercado. A gente vai fazer uma análise tanto na questão estrutural do próprio gabinete, quanto na questão de seleção dos componentes e, por fim, nós vamos comentar um pouco sobre automação. E lá no final a gente vai ver um comparativo para ter um payback de retorno de uma alta performance versus uma alta standard. Antes de mais nada, a respeito da empresa onde eu trabalho, que é a Berliner Luft, nós somos uma multinacional alemã, estamos situados em Alvorada, fica ao lado de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Nós temos empresas em vários locais do mundo, como na própria Alemanha, Áustria, Polônia, Croácia e no México também. No Rio Grande do Sul, a gente tem um parque fabril de 14 mil metros quadrados, onde nós estamos completando aí neste ano 26 anos já de atuação no Brasil. E nós temos um lema que nós somos uma parceira de soluções globais, na parte de ventilação e na parte de ar-condicionado. Dando então início sobre essa análise comparativa, nós temos aqui eu elenquei aqui, fiz um sumário aqui do que vai ser debatido durante toda a apresentação. Então eu vou comentar um pouco do que vai ser comparado. Posteriormente a gente vai criar uma condição de projeto para selecionar uma UTA. Na sequência a gente vai selecionando os principais componentes, filtro, serpentina, dampers, o próprio gabinete, motoventilador. Vamos falar sobre a automação e no final o payback. Então, primeiramente é o primeiro comparativo. O que a gente está considerando numa UTA de alta performance, que nomeamos como UTA 01, versus a UTA 02. Então, na UTA 01, nós estamos considerando a nossa nova linha que é o lançamento de um painel de 64 mm de espessura, versus a UTA 02, que é um painel de 1 polegada em poliuretano. Na UTA 01, a gente está considerando uma classe de estanqueidade C, de alta estanqueidade, conforme a DW43, versus uma estanqueidade inferior, que é a classe A. Na UTA 01, a gente vai considerar filtros bolsa de 600 mm de profundidade, tem maior poder de acumulação do pó, versus filtros plissados de 45 mm. Na UTA 01, a gente vai selecionar uma serpentina que abrange toda a área da seção do módulo, cuja velocidade de face é até 2 metros por segundo, versus a UTA 02, cuja velocidade é maior. A gente reduz propositalmente a serpentina para aumentar essa velocidade de face. Vamos considerar dampers selecionados com faixa de velocidade em 5 metros por segundo versus dampers com 8 metros por segundo. Seleção de motoventiladores altos rendimentos, eficientes, versus modelos com baixos rendimentos. E por fim, a automação, a gente vai começar a comentar sobre fornecimento de automação integrada ao equipamento versus uma automação de terceiros. Então, para começar esse estudo, a gente tem que criar uma condição de projeto. Para isso, o cenário que eu adotei foi Recife, de uma condição de 0,4% anual. A gente criou um caso de uma carga térmica de aleatória de 6,6 TR, um fator de calor sensível de 0,85, filtros G4F9, pressão disponível 250, ventilador pleno fan com motor acoplado diretamente. Né? Para isso, com essas condições, a gente fez um cálculo que estima essa vazão de suplemento, para a gente poder selecionar depois a serpentina, os dampers, o ventilador e assim por diante. E esses pontos aqui, TA, TD, a gente retira da onde? Da psicometria. Então aqui é um recorte da carta psicométrica, com todos os pontos, ponto A, ponto de conforto, ponto B, ponto de ar externo, ponto C, mistura, ponto D, insuflamento. E aqui é o transferidor psicométrico e a fórmula de mistura do ar. Com isso, a gente já consegue esboçar os pontos de trabalho. Os pontos de ar externo, pontos de retorno, os pontos de mistura e o ponto de insuflamento, que já fica também evidenciado aqui embaixo. E aqui no lado, nós temos um equacionamento para calcular capacidade total, sensível, latente e vazão de água. Como nós temos 20% de ar externo, as capacidades da serpentina vão ser maiores do que a própria carga térmica, devido a essa renovação de ar. Inclusive, a observação que eu comentei é essa daqui.
Então, baseado naquelas fórmulas do slide anterior, nós vamos ter essas capacidades. E isso vai ser importante depois para a gente selecionar a serpentina. E esse aqui é o layout da máquina. Então, com aquela condição de projeto, a gente já tem uma máquina aqui estimada. Agora, nós vamos começar a selecionar os respectivos componentes. Primeiramente, filtros. Na UTA 01, nós estamos considerando filtros bolsa, 600 mm, tanto G4 quanto F9. A gente toma como critério selecionar a perda de carga, considerando a perda de carga média do filtro inicial mais final e dividido por 2. Percebam que o filtro G4, a comparação do modelo bolsa com o modelo pressado vai dar uma diferença de 1 mm de coluna d'água, aproximadamente. Da mesma forma que o F9. Percebam que um filtro bolsa gera uma perda de carga inferior? Sim, mas 1 milímetro é pouca coisa, tudo bem. Mas a gente vai ter diversos componentes que vão ser selecionados e vocês vão ver que a diferença acaba sendo, no final das contas, um somatório bem razoável, bem gritante. Mas daí é outra coisa que eu vou mostrar no final da apresentação. Aqui nós temos um gráfico do filtro G4. Essa curva inferior aqui diz respeito à perda de carga com período de meses para o filtro bolsa, enquanto que a superior é o filtro pressado. Percebam que, quando se utiliza o filtro bolsa, o período que ele continua operando na máquina é bem superior comparado ao G4, ou seja, isso evita de paradas antecipadas de máquina para a troca do filtro. Claro, isso daqui é uma estimativa, vai depender da constante de sujidade desse filtro, né, do poluente que está entrando ali diariamente, quantas horas de trabalho e assim por diante. Da mesma forma, nós temos o gráfico para o F9. Período de meses, aqui nós temos a perda de carga, percebam que também é bem razoável, 2 meses a mais de trabalho sem parar a máquina para trocar um filtro. Então, além de ser um consumo de energia inferior, porque a perda de carga fica sempre abaixo do filtro pressado, nós temos um período a mais de operação da máquina, sem ter uma parada para fazer manutenção. Em relação às serpentinas, aqui são os 2 datasheets que eu havia comentado que a gente ia fazer num software específico. Dando zoom, aqui na minha esquerda é da UTA 01, na minha direita é da UTA 02, ambos estão atendendo a mesma capacidade que foi calculada, só que aqui, com 2 metros por segundo, nós temos 115 pascais de perda de carga. Já na 2, nós temos 196, ou seja, em torno de 80 pascal a mais de perda de carga, que isso vai estar atrelado diretamente no consumo do ventilador. E isso depois, lá no final, eu vou mostrar para vocês a diferença na pressão total. Em relação aos dampers, nós somos fabricantes de damper de alumínio com perfil de airfoil, no qual tem uma perda de carga inferior, ou seja, tem um melhor rendimento. Considerando valores de 5 metros por segundo na UTA 01, nós vamos ter uma perda de carga aproximada de 9 pascal, versus na UTA 02, 8 metros por segundo, 2,85 pascal, uma diferença de 300%. Pois bem, essa máquina tem 2 dampers, poderia ter 3, poderia ter 4. E o que pode um mau selecionamento de damper ocasionar? Pois bem, digamos que seja erroneamente alguém coloque o duto de retorno no damper de ar externo. Ao invés de 6, pode ir para 12 metros por segundo. Percebam que a perda de carga já vai para 60 pascal. Então acaba se tornando cada vez mais considerável esse ponto de perda de carga. Então tem que ter esse tipo de cuidado também. Em relação a gabinete de transferência de calor, no gabinete a gente vai falar sobre transferência de calor. Eu vou mostrar ali uma metodologia de cálculo para mostrar para vocês o que se perde em termos de transferência de calor e então, em termos de consumo de energia. Posteriormente eu vou comentar um pouco de vazamentos também. Então, em relação à transferência de calor, a gente vai analisar a estrutura externa e interna das 2 máquinas, o local onde será instalado, vou mostrar algumas equações termodinâmicas, pontos térmicos, propriedades materiais e o que impacta na serpentina também. Então aqui é a nossa nova UTA que a gente trouxe, que é chamada EasyCond. E aqui nós temos 7 pontos principais que vão ser estudados e calculados e mostrados nessa apresentação. Então nós temos o perfil estrutural, que é esse cara aqui recoberto pelos painéis posteriormente,
o próprio painel de 64 mm de isolamento, em poliuretano, a chapa interna metálica em aço inoxidável, a externa galvanizada, a borracha de vedação que é injetada diretamente no painel, não é uma fita EPDM. Nós temos também esse suporte base nylon, que é essa parte preta aqui, que é um perfil plástico que fica na envoltória do painel, evita a transferência de calor de dentro para fora, evita a condensação no painel. Inclusive esse painel aqui está à disposição ali também no nosso, aqui no lado ali no nosso stand. E aqui os dados que a gente vai considerar: temperatura externa 34,1, que é a condição de Recife, conforme a norma, e está desconsiderado efeitos de convecção externa e radiação. A gente vai calcular convecção interna e condução. Aqui é só um videozinho curto da montagem desse equipamento, tá? Então a base, depois é feita a estrutura, depois colocado o piso, os painéis. Percebam que a máquina fica totalmente lisa. Não há nenhum tipo de desnivelamento do painel em relação ao perfil estrutural. A partir do momento que você vai posicionando os painéis laterais e superiores, a máquina acaba se transformando apenas em painel. Não fica perfil aparente no lado externo. Não há condensação do perfil, porque ele está coberto totalmente. Isso é um vídeo. Aqui é só um antes e um depois, para vocês verem a diferença. E também tem um vídeo interno, para vocês verem como fica o acabamento interno. Então os painéis são posicionados, montados sobre a estrutura tubular. E percebam que tanto o piso, quanto os cantos, quanto as laterais ficam totalmente preenchidas por esse painel. Agora vai ter uma vista de corte e vocês vão conseguir verificar que tanto na parte inferior, quanto nas bordas e nos cantos, vocês não enxergam nem o perfil aparente. E na parte superior também. Aqui também antes a estrutura e depois das primeiras duas montagens de painéis. Pois bem, agora para calcular a resistência térmica, primeiro a gente vai calcular a resistência térmica de condução, resistência térmica da chapa externa, do elemento isolante e da chapa interna. Posteriormente, a convecção a gente vai calcular área externa, área interna pós-serpentina. Aqui, então, nós temos todo o equacionamento é igual em relação a eles, o que muda vai ser propriedades, área e comprimento do elemento, né? Que pode ser a chapa, o comprimento, pode ser o isolamento, que é o comprimento, enfim, e as propriedades de cada um. A equação é comprimento dividido pelo produto do coeficiente condutivo deste material vezes a área. Posteriormente, a gente soma todas as resistências, pega o ΔT externo com interno e divide pela soma das resistências, a gente vai ter a transferência de calor em watts, que é o que é perdido para o ambiente. Agora, antes de ir com os resultados, a estrutura do equipamento DOTA-02 é um pouco diferente: perfis de alumínio, acabamento em aço galvanizado, interno e externo, isolamento de 25 mm, 1 polegada, parafusos zicados, campos plásticos, capa de PVC sobre os perfis. As mesmas considerações estão sendo efetuadas, ou seja, mesma condição externa, os mesmos critérios de análise que está desconsiderando o efeito de convecção externa e radiação também vão ser tratados nessa outra 02. Obviamente que o equacionamento é igual, o que vai mudar vai ser propriedades, espessura dos materiais. E aqui nós temos os resultados. Então aqui na minha esquerda da UTA 01, nós temos todos os parâmetros, do K, do L, e aqui a resistência térmica por condução. No valor final nós temos 0,1811 Kelvin por watt. Já na outra 02, 0,0583. O que isso quer dizer? Como esse valor é maior que esse cara aqui, nós temos que a máquina UTA 01 ela é mais resistente a perder calor, ou seja, ela vai perder menos, porque ela é mais resistente a ter essa perda. Isso já nos mostra que ela tem uma eficiência melhor contra a perda de energia. Mas, vamos mais além. Vamos calcular a convecção interna forçada. Então, para isso, nós temos esses 4 equacionamentos. E na minha direita, a gente tem uma tabela de propriedades do ar. E aqui nós temos o quê? Número de Reynolds, que é calculado baseado na massa específica, com a velocidade com comprimento dividido pela viscosidade dinâmica, que a gente encontra aqui nessa tabela, onde a gente faz interpolação linear dos valores de temperatura, de mistura e pós-serpentina. Com esse número calculado, a gente encontra o Nusselt, colocando o número de Reynolds aqui e o número de Bram
a gente encontra também na tabela, fazendo interpolação linear. Com o número de Nussel, a gente insere nessa fórmula, nós já temos o coeficiente condutivo, nós já temos o L, falta o coeficiente convectivo, encontra então o H e insere nessa última fórmula, que nós vamos encontrar a resistência térmica de convecção. E com isso a gente vai ter todas as resistências para serem somadas. Aqui então eu separei da seguinte forma: dados 1, dados 2. Então em dados 1, aqui nós temos todos os valores calculados de todas as formas e todos os dados encontrados naquela tabela. No final, o que nos interessa é a resistência por convecção. 0,14 Kelvin por watt em dados 1. 0,121 Kelvin por watt em dados 2 na UTA 01. Em contrapartida, na UTA 02 nós temos 0,138, levemente menor do que o anterior, enquanto que em dados 2, 0,120, levemente menor também do que na UTA 01. Com esses dados, a gente faz um somatório das resistências, que é o que nos interessa. Com o somatório das resistências de condução e convecção na UTA 01, nós temos 0,441 versus 0,316. Como esse cara aqui é maior, quer dizer o quê? Ele é mais resistente a evitar perda de transferência de calor. Como é que a gente vai saber isso? Com essa fórmula aqui, que é a variação da temperatura externa com a interna dividida pela soma das resistências. E com isso, esse Q aqui é a transferência de calor, que está dando aqui em cima. 145 watts, aproximadamente, é o que é de energia térmica desperdiçada, versus 193 watts, aproximadamente. Ou seja, isso aqui mostra que existe uma maior desperdício de energia térmica aqui. Transformando para kWh, nós pegamos essa transferência de calor e dividimos por um copo aleatório, coeficiente de performance aleatório de 3. Isso vai me dar o quê? Um consumo de energia elétrica de 0,048 kWh versus 0,064 kWh. Ou seja, em termos de energia elétrica, nós vamos ter um consumo um pouco maior nesse cara aqui. Agora, em relação ao gabinete. Em termos de vazamento, antes da gente calcular alguma coisa, a gente sempre gosta de salientar, né? Evitar equipamentos com vedações precárias, falta de robustez em dobradiças, maçanetas, nos próprios painéis, onde pode ser pontos de vazamento do ar, em dampers, que também pode ter vazamento tanto no eixo quanto nas aletas. Para isso, nós temos algumas soluções. Gacheta totalmente injetada sobre o painel, inclusive a gente tem um painel que pode mostrar para vocês posteriormente. Dobradiças e maçanetas com robustez. Os próprios dampers estanques, tanto nas aletas quanto também nos eixos, evitar desperdício de energia. E claro, tem uma confiabilidade numa marca que consiga fornecer uma estrutura robusta para evitar qualquer tipo de torção ou problema na hora de montagem no campo. Então aqui é o cálculo que a gente executou. A gente pegou essa tabela aqui da norma DW143, classe A, que é para UTA 02, nós temos um diferencial de pressão de 500 Pascal, um limite máximo de vazamento por metro quadrado, litros por segundo por metro quadrado. Enquanto que na classe C, que é a UTA 01, que é alta performance, ela exige uma vazão menor ainda, né? Ela limita esse vazamento a 0,19 litros por segundo por metro quadrado, para um diferencial de pressão de 600, que é o que está aqui. Então, na UTA 01, a gente colocou o 0,19, pegamos a área do painel, multiplicamos, encontramos em litros por segundo, e em metro cúbico por hora, 6,5 metros cúbicos por hora é o máximo permissível de vazamento para a UTA 01. Enquanto que na UTA 02, a norma aceita até 52 metros cúbicos por hora de vazamento máximo. Em termos de consumo elétrico adicional, o que eu fiz? Peguei esses vazamentos aqui, já antecipando o próximo capítulo, que é em termos de ventilador, peguei a potência absorvida do ventilador e dividi pelo rendimento do ventilador que eu selecionei no próximo capítulo, que eu já vou mostrar para vocês. E com isso, nós temos um consumo adicional de 0,0028 kWh versus 0,0385 kWh. Em termos de consumo adicional em função da perda térmica, considerando o COP. Como esse ar que está aqui está sendo vazado, ele já foi condicionado pela serpentina. A serpentina já trabalhou por ele. Então, em termos de perda, por já ter passado na serpentina, em termos de perda de energia, vai dar 0,0385
0,166 kWh versus 0,1342 kWh, considerando também um copy de 3 arbitrado ali. Em termos de motoventilador, bom, diante de tantas coisas que a gente poderia comentar sobre uma seleção adequada de ventilador, a gente pode salientar duas. Primeiro, rendimento. Quanto maior o rendimento, obviamente menor vai ser o consumo de energia, claro. Um outro aspecto que a gente julga ser importante é a pressão dinâmica, que é a pressão necessária para acelerar o fluido da estagnação, da inércia, até a velocidade de escoamento. Quanto maior o giro desse ventilador, ou seja, a rotação, maior tem de ser a pressão dinâmica. Consequentemente, maior tem de ser também a potência consumida e menor o rendimento. Agora, quanto maior o diâmetro do ventilador para um determinado ponto de vazão e pressão, menor vai ser essa velocidade periférica, ou seja, menor vai ser a pressão dinâmica. Então, isso é um cenário que tem que ser cuidado também. Então, na UTA 01, iremos considerar ventilador pleno fan com diâmetro 500 e motor EC. E com diâmetro 500 comparado à UTA 02, ele gera menor velocidade periférica, menor nível de ruído, maior eficiência, menor potência consumida, do que na UTA 02 que a gente considerou diâmetro 355, acionado via inversor de frequência, e em contrapartida vai ter consumo maior, menor eficiência, maior ruído e assim por diante. Aqui nós temos as duas curvas, do ventilador da UTA 01 e o da UTA 02. E aqui, os dados que eu puxei ali em cima, nós temos já a vazão calculada mais o acréscimo daquilo que foi desperdiçado, 5.508, temos uma rotação de 1.500 RPM aproximadamente, versus 3.100 RPM. Percebam também a questão de ruído, como é acrescido bastante, visto que agora a gente tem uma maior velocidade periférica, uma rotação maior do ventilador. Termos de consumo de energia, eu vou comentar no próximo slide, mas aqui também já consta. O rendimento, 59% na UTA 02 versus 68%. Ou seja, isso tudo também já fica claro na curva ali, a discrepância que pode dar. Aqui nós temos as tabelas, onde aqui na minha esquerda é o ventilador 500 da UTA 01 versus o 355 da UTA 02. Percebam que aqui nós temos a somatória, temos todas as perdas de carga que foram estimadas, filtro bolsa, filtro plissado, questão da serpentina que eu comentei, pressão dinâmica e assim por diante. Percebam que no final o total, na UTA 01, perda de cargas, total vai dar 710 Pascal versus 916 Pascal. São 216 Pascal, 206 Pascal de diferença. De uma UTA bem selecionada, com seus componentes, com estrutura e assim por diante, versus uma UTA standard no mercado. E isso reflete o quê? No consumo, porque nós vamos ter uma potência consumida de 1,52 kWh na UTA 01 versus 2,29. Até mesmo a seleção do motor elétrico é diferente. Isso muito também se leva em conta o quê? O rendimento do ventilador. Friso isso aqui porque é o seguinte: hoje em dia existe muita preocupação em relação ao motor elétrico ter um rendimento IR3, IR4, IR5, enfim. E esse rendimento aqui não está atrelado a essas perdas elétricas do motor elétrico, ao IR3 ou IR4. Está atrelado à aerodinâmica do ventilador em si. Então, quando forem selecionar o ventilador, leve em consideração não apenas o IR do motor elétrico, mas também o rendimento aerodinâmico do próprio ventilador. Aqui nós temos um gráfico que mostra a potência consumida durante um período de meses. Então percebam que essa linha aqui de baixo é da UTA 01 e mostra que durante toda a vida útil do equipamento, o consumo de energia será sempre inferior ao da UTA 02. Então sempre vai ter uma redução de consumo de energia, uma outra bem selecionada. Esses picos aqui, depois esse declínio aqui do consumo é o quê? É o período de troca de filtros. Então o filtro chega num ponto de saturação ali ideal, é substituído e inicia-se novamente. Então por isso que o consumo acaba caindo com o tempo. Depois ele sobe, obviamente. Agora, em termos de automação, antes da gente aplicar a automação nessa outra que nós estamos simulando, gostaria só de salientar que nós abrimos um setor lá na nossa fábrica dedicado à automação para dar suporte aos clientes, porque a gente era muito exigido
em relação ao nosso equipamento já ter automação embarcada. Então, a gente abriu um setor lá, temos pessoas já fazendo projetos elétricos, né? O setor fabril já monta todo o quadro elétrico, e a gente iniciou com duas linhas. Linha Basic, que é uma solução mais versátil, mais barata, ideal para equipamentos como o Fancolex, e a linha Pro, que também pode ser aplicada para Fancolex, mas também para outros. Já tem recursos mais avançados de monitoramento, integração, protocolo de comunicação e assim por diante. Então já tem vários recursos e tudo já parametrizado e programado pela própria Berliner. Aqui é um quadro onde a gente pode fornecer depois para vocês, que mostra todas as versões da linha Basic, que eu mostrei ali anteriormente, e todas as versões da linha Pro, que vocês podem fazer a correlação do funcionamento delas. Em termos de funcionalidade, controle de temperatura, controle de umidade, qual que atende qual parâmetro. Inclusive, a gente tem um software web para seleção de ventiladores e Fancolex, que inclusive já tem esses acessórios aqui que vocês podem selecionar, já com a discriminação do que atende e o que não atende em termos de automação. Então já está bem fácil lá, intuitivo para ser selecionado nesses tipos de equipamentos. Nós também temos outras versões mais personalizadas. Inclusive, esse aqui é um caso que a gente forneceu para a Redditor, onde é um equipamento que atua como reserva de outro. Ou seja, fornecemos duas UTAs que precisavam de um controle especial, onde uma máquina ia ficar de backup da outra, caso venha a parar. E com isso a gente forneceu um outro tipo de automação, uma outra IHM, totalmente dedicada já para a Redditor. Também é importante frisar que todos os nossos projetos, obviamente, como são desenvolvidos por nós, a gente encaminha o esquema elétrico de ligação também. Então, agora sim, o que a gente julga como automação inteligente isso para o cliente? Uma automação integrada ao nosso próprio equipamento, e não uma automação de terceiros. Porque custos, único fornecedor para o cliente, gera um menor risco de retrabalho e gera também uma instalação simplificada para o instalador. Agora, quando tu tem mais de um fornecedor, tem uma maior probabilidade de retrabalho. De repente, pode faltar uma conversa aqui, uma conversa ali entre o cliente e todos os fornecedores, que pode ocasionar algum tipo de parada de máquina, enfim. Outra coisa, nós já entregamos a nossa automação programada, integrada para aquele equipamento. Tem terceiros que pode ser o quê? Pode vender o quadro elétrico, entregar o CLP e falar, agora vocês fazem a programação. Isso é o quê? Demora o comissionamento. Gera um comissionamento mais lento, tanto em testes adicionais, quanto programação, instalação de sensores, enquanto que o nosso comissionamento, na verdade, comissionamento do cliente, claro, ele recebe um quadro elétrico todos testados, com a lógica programada, de fábrica. E a outra questão, garantir suporte técnico. Né? Então, fica sob responsabilidade de um único fabricante, ou seja, o fabricante da UTA, o fornecimento, tanto da UTA quanto da automação. Isso dá um suporte técnico mais ágil para o cliente, para o instalador. Enquanto que, na UTA 02, considerando a automação de terceiros, pode ser uma responsabilidade compartilhada, gera, de repente, alguma dificuldade, e assim por diante. Então, a nossa ideia é o quê? Sempre fornecer, sempre que possível, o nosso equipamento, já com o nosso quadro elétrico e a nossa IHM já desenvolvida para cada cliente. Então, nessa UTA 01 e na UTA 02, o que a gente fez? Ambos os quadros elétricos, em termos de simulação, em termos de preço, ambos os quadros elétricos são praticamente iguais, em termos de controle de temperatura, monitoramento de umidade, controle de vazão conforme saturação dos filtros, né? Protocolo de comunicação. A diferença aqui, a UTA 02 a gente adicionou inversor de frequência, porque apenas a UTA 01 tem motor EC. Só que nós entregamos o equipamento testado, parametrizado, QR Code na placa de identificação para vocês fazerem acesso às informações do equipamento. E um outro destaque é componentes de marcas com alta confiabilidade, como Schneider Electric, VEG, Belimo e assim por diante. Agora, comparativo final de consumo. Tá? Então, nós temos aqui o consumo do motoventilador, que eu mostrei anteriormente, as perdas térmicas por vazamento, que eu também já mostrei anteriormente, as perdas térmicas pelos painéis,
e a soma total desse consumo elétrico que nós vamos ter aqui, tanto da UTA 01 quanto da UTA 02. A diferença dá em torno de 0,9 kWh. Se considerarmos que o custo de energia é em torno de 85 centavos kWh durante o período de um ano, durante a operação 24 horas diariamente, nós vamos ter um custo de R$ 6.728. Considerando que a nossa máquina com automação integrada custa quase R$ 64 mil, quanto que a UTA 02, considerando uma automação de terceiro de torno de 52.600, nós vamos ter um payback de retorno de 1,68, ou seja, 20 meses aproximadamente. Isso quer dizer o quê? A nossa máquina vai gerar uma maior confiabilidade, por todos os motivos, tanto da estrutura do equipamento, menor desperdício, automação já integrada no equipamento, programada, testada, enquanto que esse valor aqui já considera uma máquina de qualidade inferior e uma automação de um terceiro, não propriamente do mesmo fabricante do equipamento. Então, a ideia da apresentação era essa, mostrar aí a diferença de uma UTA bem selecionada, os seus prós, e mostrar o quanto que isso de fato pode viabilizar, pode gerar em termos de eficiência energética para o cliente final, e mostrar também todas as facilidades que nós, da Berbina, a gente pode fornecer para o cliente final. Então, fico à disposição aí, se alguém tiver alguma dúvida, e nós vamos estar aqui, estamos aqui no stand aqui do lado também, a gente pode apresentar um pouco melhor também esse produto que a gente desenvolveu. Alguém tem alguma dúvida?